Olá, não sei se tem alguém aí, vamos já ver. Desculpe essa dificuldade técnica, mas o meu celular não estava ficando de jeito nenhum preso e depois deu erro no aplicativo. Mas agora eu acho que estamos no ar, né? Estamos no ar, graças a Deus. Isso aqui é da próxima aula. Espera um pouquinho. Agora vamos usar este. Muito bem, como vão? Deus abençoe, salve Maria. Então vamos começar a nossa terceira aula hoje. Eu vou esperar um pouquinho o pessoal entrar, porque para mim tá aparecendo 0 pessoas. Mas tem gente, estão perguntando o que aconteceu com o meu dedo, né? Então esse chat é de hoje. Cortei o dedo, cortei profundamente, arranquei um pedaço assim na cabeça do dedo, ficou até torto. O pior de tudo é a vergonha, foi cortando pepino para fazer uma salada de pepino. Ai, ai, coisas da vida, não é? Misericórdia. A gente espera um pouquinho então, pessoal entrando, tá legal? Porque eu dei essa atrasadinha aí de 3 minutos, não tava conseguindo prender o celular direitinho, tava dando erro no aplicativo também, mas eu acho que tá estável, né? Então, beleza. Mas, pessoal, a gente espera um pouquinho, que tem 97 pessoas, normalmente tem mais. Não sei se o pessoal se assustou ou se desiludiu, mas a gente espera um pouquinho eles chegarem, tá legal? Então, parece que estão fazendo um grupo no WhatsApp para o pessoal trocar informações aí sobre a aula. Fiquem à vontade, façam. É bom que até confraterniza, conhece um ou outro, aí deixa de ser só um nomezinho, vira um rosto, né? Isso é legal também. Então eu sou incentivador dessa iniciativa, acho bem legal, tá bom? Não tem grupo nessa matéria e nem da outra. Salada de dedo. Pois é, eu ainda fiquei procurando depois o pedaço para poder tirar de dentro dos pepinos. Muito bem. Pois é, falaram que não tem grupo, assim, normalmente o grupo, se eu não me engano, é uma iniciativa dos alunos. A gente não cria grupo de WhatsApp pelo Instituto, né? Então, se vocês quiserem, é só vocês irem aí se organizando e criando grupinho para vocês poderem trocar informações e até arquivos e tudo mais. Aí por causa desse pequeno imprevisto, que eu quase desmaiei hoje, que sangrou muito, aí eu acabei não postando para vocês os arquivos de ontem e de hoje, mas eu vou postar, tá bom? Já tenho eles separados, já até montei, inclusive um que eu vou usar hoje para fazer essa aula, justamente esse que eu montei para hoje. Eu separei a apostila em um resumo, tá vendo? De pequenos tópicos por aula, o que eu acho que dá uma boa facilitada. E eu vou passar para vocês, tá bom? Então, assim, eu vou mandar para vocês pela plataforma. Então, quem quiser depois mandar até no grupo, se vocês criarem, à vontade, tá bom? É para vocês estudarem mesmo, para ajudar vocês a compreenderem melhor a matéria. Então, eu dei uma resumida na apostila, porque a apostila está com uma linguagem um pouco difícil. Então, eu simplesmente botei em tópicos para estruturar. E eu acho que se você prestar atenção na aula, esse textinho aqui é de boa ajuda, bom auxílio. Eu não consigo mandar anexo aqui nesse coisa não, né? Acho que não. Não consigo não, senão eu já mandava para vocês. Enfim, eu mando daqui a pouquinho, mais tarde. Tá legal? O link da chamada, obrigado. Então, muitas pessoas perguntaram sobre a chamada. É só responder esses links, tá bom? Então, esse aqui é o link da chamada de hoje. Eu vou escrever aqui link da chamada. Pronto. Aí é só clicar nele e preencher aí a sua presença. Tá legal? Sobre o certificado, no final do curso, aí na sexta-feira, a gente dá todas as informações direitinho para quem quiser o certificado, tá legal? Só adianto uma coisa, para ter o certificado é importante que você esteja inscrito lá no site, né, na nossa plataforma e participando das aulas. Então você tem que assistir às aulas e ter que marcar presença, tá bom?
Então, para quem quer o certificado, é importante a inscrição. Não deixe de fazer isso. E também é importante para nós que você faça. Então, por favor, quem ainda não fez inscrição nas aulas, entra lá no site adiosef.org/cursos, que eu mandei aí, e se inscrevam, tá bom? Alguém colocou aqui, a Thaís, perdi a aula de ontem, o que fazer? Pode assistir, tá aqui no Twitch mesmo, nesse link que você tá usando para ver, tem todos os vídeos. É só você clicar em vídeos e aí vai ter lá aula 1, aula 2, é só você assistir a aula, eu até recomendo, senão amanhã você não vai entender nada. Hoje até vai, porque o assunto é separado, mas amanhã, depois de amanhã, quando a gente for relacionar as coisas, não vai conseguir entender. Bom, já deu tempo pro pessoal chegar, somos aí 180, vamos rezar e vamos começar. Deixa eu tirar a nossa maravilhosa trilha sonora de Chopin. Vamos fazer a nossa oração inicial e começar a nossa aula, tá bem? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Se há realmente amor por Ele, aceita-se alegremente qualquer sacrifício. Dai-me, meu bom Senhor, uma fé plena, uma esperança firme e uma ardente caridade, um amor por vós, meu Senhor, incomparavelmente maior do amor por mim mesmo, e que eu não me prenda a nada que vos desagrade, mas que todos os meus amores se ordenem a vós. Dai-me, meu Senhor, um desejo de estar convosco, não para evitar as calamidades do mundo, nem para evitar as penas do purgatório ou as do inferno, ou para alcançar alegrias no céu, ou nem mesmo para a consideração do meu próprio proveito, mas simplesmente por puro e autêntico amor a vós. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, rogai por nós. Santa Maria Madalena, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, então vamos lá. Já tem pergunta, Deus me livre. Brincadeira, mande as perguntas em caixa alta, tá bom? Para eu não perder, porque eu vou fazer mais ou menos como ontem. Eu vou falando e depois eu venho e dou uma olhada. Eu dou umas pausinhas no meio da aula para a gente poder responder umas perguntas, dar uma descansada e voltar ao assunto, tá bom? Então, deixa eu... Alguém falou assim, essa oração do Padre Paulo arrepia a alma. Essa oração é da liturgia das horas. Mas com certeza, quem a fez conhecida foi o Padre Paulo, né? Para quem não reza a liturgia das horas. Inclusive, uma inspiração também que me fez começar a gostar dessa oração foi ele, né? Então, vou ler só essa pergunta e a gente começa a nossa aula. Leandro, ontem você disse que o livre-arbítrio fica no apetite. Até então, usávamos apetite para algo relacionado ao corpo e não à alma. Mas essa potência apetitiva é algo distinto, né? Seria uma potência mais inferior da alma mesmo? Pergunta do Luiz Augusto. E ele continua. E potência cognitiva é o mesmo que inteligência? Luiz, que excelente pergunta. Significa que você estava prestando atenção. Isso me deixa muito feliz. Eu vou até abrir aqui para ler de novo a definição de Santo Tomás, que vai dar uma ajudada nesse entendimento. Então vamos lá.
No finalzinho da aula de ontem, que eu vou inclusive mandar esse texto para vocês, então vai ficar tranquilo, nós falamos sobre a questão das potências, tá? E aí falamos das potências cognitiva, potência dos apetites, né? O meu computador travou, como sempre, que tá velhinho, coitadinho, mas eu tenho aqui a apostila inteira aberta, isso aqui já ajuda. Capítulo 1, são muitas páginas. Vou lá, aqui está. Potência cognitiva e potência apetitiva. E aí ele diz assim, esse é o motivo da dúvida do Luiz Augusto. Da potência cognitiva provém o conselho, que é o julgamento da preferência entre coisas distintas. Já da parte apetitiva, a aceitação do apetite de aquilo que já foi anteriormente julgado pelo conselho. E aí tem a conclusão de ontem, que diz, resume-se, portanto, que a capacidade do juízo, que é própria da cognição, já te respondo a primeira pergunta, a segunda, sim, potência cognitiva é o intelecto, é a inteligência, é a sua capacidade de cognição, de pensamento. Resume-se, portanto, que a capacidade do juízo, própria da cognição, não é responsável pelo livre-arbítrio, ou seja, o livre-arbítrio não está no apetite cognitivo, ou seja, no intelecto. Não é a sua inteligência aonde reside o livre-arbítrio. Mas a inteligência ela ilumina a virtude apetitiva a respeito do bem-querido. O que Santo Tomás está querendo dizer aqui? A virtude apetitiva a qual ele se refere, ele está falando sobre a própria vontade e o desejo. Então, são essas potências que nos inclinam a desejar algo. O desejo enquanto potência apetitiva do corpo e a vontade enquanto potência apetitiva da alma. Então, quando o meu intelecto me dá a razão de pensar sobre alguma escolha e me faz um juízo, ele não escolhe, ele só me faz o juízo. Isso é bom ou isso é ruim. Quem é que escolhe? Se eu agir pelos apetites que são sensíveis, então esses apetites vão me conduzir a uma coisa que me dá prazer e que pode ser um pecado, mesmo que o meu entendimento diga que aquilo ali é pecado. Por isso que o fato de você saber os mandamentos não faz com que você obedeça a eles. Esse é o grande problema. Eu conheço a vontade de Deus, mas eu não a vivo. Por quê? Porque saber não é fazer. O conhecimento te dá um juízo sobre aquilo ali. Agora, o que faz eu fazer é a minha potência apetitiva. Se eu estou falando dos apetites sensíveis, eu digo esse do corpo mesmo que você falou. Se eu estou falando da alma, eu digo da vontade. Então, a vontade vai ser submissa ao intelecto. O apetite sensível, às vezes não, pode recalcitrar. E aí você acaba fazendo aquilo que não quer, como dizia São Paulo, tá bom? Então, acho que respondeu, né? O apetite sensível é o do corpo. E o apetite da vontade, esse apetite é da alma. Beleza? Então, vamos lá. Bom, eu tô vendo que não tem nenhuma pergunta sobre a matéria, então eu vou mandar de novo o link da chamada, que está aqui disponível. E vamos... Meu celular tá tremendo, perdão, às vezes eu esqueço de botar ele no mudo. Pronto. Acho que ele continua tremendo, né? Não sei se está atrapalhando vocês o volume. Deixa eu ver. Um minutinho, gente. Desculpa. Pronto. E sabe o que é pior? É aquelas ligações de propaganda que fazem pra gente vender. Eu já bloqueei esse número, mas ele insiste em ficar me ligando. É horrível. Para saber se eu quero comprar alguma coisa da TIM. Bom, então começamos o assunto de hoje, tá bem? O assunto de hoje é sobre a presciência. Claro que o nosso dilema é se Deus é presciente, ou seja, sabe do que vai acontecer, se o homem é livre, ou seja, tem livre-arbítrio e liberdade, como é que essas coisas se relacionam? Como é que uma coisa não impede a outra? Então, primeiro a gente falou sobre a questão do livre-arbítrio e da liberdade,
e hoje nós vamos falar sobre a presciência. Então a primeira questão é, o que é presciência? Depois a segunda questão é, Deus tem ou não tem presciência? Porque se Deus não tiver presciência, não tem problema nenhum na nossa questão. Então, a mulher do Google está falando, é sério? Ai meu Deus, está dando tudo errado hoje. Eu não sei o que pode ser. A princípio, para mim, está tudo normal. A mulher do Google ainda está falando, gente. É no meu celular isso? A mulher do Google... Não? Ah. Que bom, que bom. Porque não sai o som para mim. Eu só vejo vocês por aí, tá? Então vamos lá. Eu não vou mais ler esse chat não que está me distraindo. Eu sou seminarista ainda. Faltam 2 anos para eu ser sacerdote. Então reza por mim, por favor. Então vamos lá. Nossa aula de hoje. O que é presciência e se Deus tem presciência? Então vamos lá. O que é presciência? A gente tem isso normalmente como assim, um simples conhecimento do futuro. Então a presciência é saber de uma coisa que ainda vai acontecer. Uma coisa que ainda não aconteceu. Mas a gente tem que elaborar mais, ir mais profundo nessa questão. São Tomás ele dá uma aprofundada e ele diz o seguinte: a previsão dos acontecimentos futuros, em si mesmos considerados, e como tal, é considerada uma espécie de profecia. Então a primeira coisa que São Tomás faz para explicar o que é presciência é relacionar a presciência à profecia, mas enquanto relativa aos eventos futuros, considerados estes, quer em si mesmo, quer nas suas causas, ela abrange, em geral, todas as espécies de profecia. Difícil, né? Vamos lá, vou traduzir. Presciência, então, ela está meio que atrelada à profecia. São coisas que se relacionam, tá? De alguma maneira, elas estão unidas. Como? Vamos entender. Isso não significa que elas são a mesma coisa, tá? Elas não são a mesma coisa. São coisas distintas. O que acontece é que elas têm uma correlação. Por quê? Por causa de um fator que nós só vamos falar amanhã, chamado tempo, que é a minha aula preferida desse curso, porque eu gosto muito dessa questão do tempo, né? Então, eu vou reservar alguns detalhes para explicar amanhã. Por exemplo, uma coisa para já ficar na cabeça de vocês, a questão da história de Nínive. Então, leiam lá hoje a passagem do profeta Jonas e da profecia da destruição de Nínive. Leiam e meditem, que amanhã nós vamos entender. Por quê? Porque fala sobre profecia e sobre um acontecimento futuro, entendeu? E não uma coisa de agora. Então tem tudo a ver com o nosso problema e vai nos dar grande entendimento. Então, a primeira coisa, presciência. Está mais próximo do saber de um acontecimento anterior à sua realização no tempo cronológico. Então a presciência está ligada a saber de uma coisa que acontecerá no tempo cronológico, mas que ainda não aconteceu. Por exemplo, vou fazer uma presciência para vocês agora. Eu sei que eu vou beber a água dessa caneca em menos de 1 minuto daqui adiante. Olha só. Eu sou um profeta. Eu sabia que isso ia acontecer, isso aconteceu. Por quê? Porque eu sei aquilo que está disposto a um futuro possível que se está submetido à minha vontade. Se eu vou beber esta água e eu sei que eu a beberei, eu sei de algo antes que ele aconteça no tempo futuro, não é? Porque eu não bebi água ainda, mas eu sei que eu vou beber. E às vezes, se você é observador, sabe também que toda hora eu bebo um pouquinho de água. Isso me faz um profeta? Não. Por quê? Vamos lá? Profecia. Ela é entendida não separada da providência. Então tem uma terceira coisa entrando na história. Presciência, profecia e providência. Parece que a profecia confere uma espécie de atualidade, ou ao menos um grau de realização, em um determinado espaço de tempo, que no ato da afirmação ainda não se sucedeu. Vamos lá, essa frase é muito boa. Parece que a profecia, enquanto entendida não separada da providência,
parece conferir uma espécie de atualidade, ou ao menos um grau de realização em determinado espaço de tempo, que no ato da afirmação ainda não se sucedeu, uma vez que se refere justamente a uma realidade futura, factual, e não a um mero conhecimento, ainda que o seja. Então, qual é a diferença aqui? A presciência é o fato de saber de uma coisa futura, mas não confere a ela certo grau de atualidade ou alguma probabilidade de realização. A presciência simplesmente sabe de algo que acontecerá, mas ela não se relaciona como causa dessa realização. Ela só é um conhecimento de uma coisa que ainda não se deu. A profecia é diferente. A profecia está dizendo com uma afirmação que este algo acontecerá. Então, enquanto a presciência é o conhecimento de uma coisa futura, a profecia ela se aplica sobre essa coisa futura através da providência de Deus, que age na realização das coisas antes delas acontecerem. Então, por exemplo, quando eu fiz eu e um grupo de seminaristas, a gente costuma fazer uma peregrinação nas férias de janeiro, que a gente bota a nossa batina, a nossa mochila e vamos caminhando por aí em direção a alguns destinos. A gente fez a Santuário de Aparecida, fizemos alguns santuários onde tem corpos dos santos e dos beatos católicos e brasileiros, né? Católicos, obviamente. Por exemplo, fomos na Inhaxica, no Padre Vitor. A gente vai andando, tipo, pega a batina, pega a mochila, pega o rosário e vamos caminhando. E a gente vai na providência. Então, o que aconteceu muito nessa viagem, que foi maravilhosa, assim, mais de uma, a gente fez 3, uma cada ano, obviamente, é que não faltava nada. Por exemplo, a gente estava caminhando na Dutra, um sol de 40 graus, a gente com chapéu, entendeu? Mas já suando, cansado, morrendo de sede. Não dá para carregar muita água, né? Então, morrendo de sede, o que acontecia? As pessoas paravam e nos davam água. Quando a gente tinha fome, as pessoas nos davam comida, sabe? Quando a gente tinha cansaço, aparecia um carona. Aí, para a gente chegar nos santuários, o nosso objetivo não era caminhar até o destino, mas era ir evangelizando e adorando Jesus em todos os sacrários pelo caminho. Então, a gente ia fazendo isso e tudo ia acontecendo. Isso, com o Eduardo, com o Dudu. Sim. Então, a gente ia caminhando e as coisas iam acontecendo conforme a gente precisava. E isso é a providência de Deus. Então, a providência, ela atua no tempo. Então, existe uma atuação direta de Deus que modifica as circunstâncias temporais da nossa própria vida. Então, a providência, ela tem uma atualidade. Não é só uma potência, é um ato. As coisas acontecem de fato. Mas a presciência não tem isso. A presciência não é um ato de realizar a coisa, é o ato de conhecer uma potência. Então, a presciência é o quê? Deus conhece as potências futuras. Alguma coisa que pode acontecer. E esse conhecimento é o que nós chamamos de presciência. Então, presciência nada mais é, em uma linguagem metafísica, do que o conhecimento de potências futuras. É isso. Profecia é o anúncio de uma potência futura se tornando ato. Então, a profecia é o anúncio de um movimento, da atualização de uma potência. E a providência é a ação de Deus no tempo, movimentando as potências. Deus, atualizando as potências, influi e atua no mundo, no tempo. Aí que a coisa começa a complicar. Porque, por exemplo, aquela pessoa que parou no meio da estrada, tirou um galão de água gelada que ele tinha ido buscar em casa, só para nos dar água para a gente beber, e a gente morrendo de calor, e ele com um monte de copinho, né, enchendo nossas garrafas. Isso foi a providência de Deus. Mas quem foi que fez a coisa? Foi Deus ou foi esse cara que parou para nos dar água? Mas então a providência de Deus tirou a liberdade dele? Porque se ele não quisesse voltar para pegar garrafa de água nenhuma, como é que isso se deu? Esse é o nosso problema e é lá que nós vamos chegar, entendeu? Então, assim, no final do dia de amanhã, eu espero que vocês estejam com muitas dúvidas, para que na sexta-feira a gente consiga
com a graça de Deus, que elas sejam sanadas. Então, primariamente, segundo Santo Tomás, a profecia primária e principalmente consiste num conhecimento e não numa ação como é a providência, tá bom? Então, a profecia é o quê? Conhecer os planos da providência e anunciá-los. E o que é a presciência? Conhecer não somente os planos da providência, mas todos os futuros possíveis, que podem ser ou não ser. Então a profecia está em conhecer algo que ainda não se deu no tempo cronológico. Eu estou falando tempo cronológico porque tem mais de um tempo, são 3 tempos e amanhã a gente vai falar sobre eles. Então não fiquem cheios de dúvida em relação a isso, amanhã vocês vão conhecer melhor. Então existe uma superioridade, né, que vai se dar aí de 3 modos, tá? Primeiro modo, superioridade de quê? Na ordem do conhecimento, tá? Então, o primeiro modo, 3 graus. O primeiro grau é o do que ultrapassa todo o conhecimento sensível ou intelectual de um determinado homem, mas não de todos os homens. Então, assim, pelos sentidos, pode uma pessoa conhecer o que está localmente presente, o que, contudo, não pode outra conhecer sensivelmente porque está ausente. Por exemplo, vocês não podem conhecer o odor, o cheiro que está aqui nesse lugar. Eu posso, porque para conhecer esse cheiro é preciso que se conheça ele sensivelmente. Vocês não podem conhecer isso de maneira intelectual. Pode até conhecer, sei lá, alguma similaridade que você vai projetar por um conhecimento que você tem, mas não vai conseguir a exatidão do odor, porque esse é um conhecimento sensível. Por exemplo, eu botei aqui esse cheirinho aqui, que tem cheiro de limão, cardamomo e gengibre. É um do Frozen 2. Olha só que bonito. Minhas sobrinhas adoram. Então tem um cheirinho. Eu gosto desse cheirinho. Eu botei ele aqui. Então fica o cheiro no ar. Eu tô sentindo. Eu disse para vocês, é um cheiro cítrico, é de limão. Aí você, eu já sei qual é o cheiro do limão. Mas isso é uma aproximação intelectual que você está fazendo. Você está pegando o conhecimento que você tem e está aplicando sobre uma sensação e tentando projetar uma experiência de sensibilidade. Mas isso não é acurado, porque você está falando de um cheiro que você conhece, sendo que esse você ainda não conhece. Por exemplo, pensa numa comida que você nunca comeu. Eu, por exemplo, eu nunca comi escargot. Eu nem tenho coragem e acho que deve ser uma coisa horrorosa. Mas, enfim. Eu não consigo dizer com certeza, de verdade, se eu acho aquilo bom ou ruim. Porque se você usar qualquer outro tipo de sabor para aproximá-lo, eu vou estar sempre me referindo àquele sabor que eu conheço. Por exemplo, as pessoas falam, rã tem gosto de frango. Aí a pessoa que come rã, ela acha o quê? Não, eu vou comer rã porque eu gosto de frango. Mas ela pode não gostar de rã. Só que ela fez uma apropriação de uma experiência que ela já teve. Então, o primeiro grau do conhecimento de superioridade é o quê? É uma coisa que ultrapassa o sensível. Não porque os sentidos enganam, tá? Descartes falou besteira. Os sentidos não enganam, eles são limitados. Eles são limitados. Vocês não podem sentir o cheiro que está aqui, mas podem ver. Podem ver que atrás de mim tem umas imagens, tem uma plantinha, que inclusive está meio morrendo, tem que regar ela. Tem a imagem de Santa Teresa d'Ávila ali no canto. Vocês podem ver, porque a visão de vocês permite isso. Mas a limitação do olfato é uma limitação ao espaço. Aquelas moléculas têm que entrar no meu nariz para eu identificar aquele odor. O segundo grau é o das coisas que ultrapassam em universal o conhecimento dos homens. Não porque elas não são possíveis de serem conhecidas, mas porque elas ultrapassam a capacidade do conhecimento humano. Então, assim como os nossos sentidos são limitados, o nosso intelecto também é limitado. Então, tem coisas que ultrapassam o nosso conhecimento. Então, assim como vocês não podem sentir o cheiro que eu estou sentindo aqui, vocês também não podem conhecer, assim como eu também não posso conhecer, algumas realidades transcendentais que são superiores à nossa capacidade intelectual. E o terceiro e último grau é o das coisas superiores ao conhecimento de todos, porque elas não são em si mesmas conhecíveis.
Então, são coisas que não são conhecíveis, tais como são, por exemplo, os futuros contingentes, cuja verdade ainda não é determinada. Amanhã nós vamos falar sobre isso, mas não esqueçam, tem 3 graus aí de superioridade. O conhecimento sensível, o conhecimento intelectual e aquele que não é nem possível de ser conhecido, tá bom? Então, uma coisa é a limitação dos meus sentidos, outra coisa é a limitação do meu intelecto e outra coisa é a limitação da própria coisa que não é conhecível. Então, isso é importante, porque nós estamos falando de presciência. E presciência é saber o quê? De tudo antes que aconteça. Então, eu tenho que compreender essa realidade. E voltou aí o barulho das almas do purgatório gritando, né? Porque é horrível esse barulho. Parece que... Vocês vão ver. Isso vai começar de novo aí. Enfim, essa linguagem é difícil? Tudo bem, é difícil. Quem quiser dar uma olhada melhor, tá lá na Suma Teológica. Vou dar aqui a referência para vocês. Tá na segunda da segunda, tá bom? Então, na segunda parte do segundo tomo, questão 171, artigo 3, na resposta, né? Não respondeu, tá bom? Então, vamos lá. Esses são os 3 graus de superioridade. Aí, as almas do purgatório gritando. Horrível. E elas caem no chão de vez em quando. Bom. Tô vendo um monte de perguntas, mas como diferenciar a paciência com o comodismo? Ednildo, meu amigo, eu não vou responder isso agora não, tá bom? Porque não tem muito a ver com o tema e a gente vai meio que se perder aqui. Mas quando a gente caminhar, eu vou voltando e vou olhando as perguntas, se der tempo a gente fala, tá legal? Então vamos lá. Profecia é a revelação dos acontecimentos futuros. E a presciência? A presciência conhece como objeto central esses acontecimentos futuros, mas também todos os outros, os presentes, os passados e os contingentes, que nós vamos falar amanhã. Então, a profecia ela está ligada a revelar os acontecimentos futuros e a presciência a conhecer os acontecimentos, os passados, os presentes, os futuros e até os futuros que são possíveis, mas que não vão acontecer, tá? Porque tem isso também. 3 graus de superioridade de um primeiro modo. Se eu falei isso, eu me enganei, perdão. Não é o primeiro modo, é o primeiro grau. São 3 graus. Aí eu falei o primeiro grau, o segundo grau e o terceiro grau. Tá? O primeiro grau é da coisa, é a superioridade da coisa a mim, em relação aos sentidos. Sentidos são limitados. O segundo grau é a superação da coisa em relação à minha capacidade de inteligência. Então, eu não consigo compreender aquilo por causa da limitação da minha inteligência. E a terceira coisa que eu conheci pode ser superior a nós é porque a coisa não é nem conhecível para um ser humano, tá bom? Então, essas 3 coisas superam a nossa capacidade de conhecimento e impedem que eu conheça. Então, são 3 coisas que impedem o conhecimento. A limitação dos sentidos, a limitação da inteligência e o fato da coisa não ser conhecível em si mesmo, tá bem? Então, vamos continuar. Bom, Santo Agostinho fala umas coisas aí para dar uma ajudada na gente. Ele fala assim, não é possível discorrer sobre a presciência separada da providência de Deus. E aí ele explica, vamos ver o que ele quer dizer. A presciência divina se relaciona com a providência. A gente já viu isso. Principalmente a respeito do tempo. Ou seja, enquanto a primeira diz respeito à presciência, diz respeito a saber antecipadamente, a segunda, cuja ordem é mais propriamente a ação, age para com fatos, que também não se deram temporalmente. Tem-se, portanto, a distinção da presciência e da providência. A presciência está fundada no saber, enquanto a providência está fundada no agir. Tá bem? Guardem esses conceitos, e a gente vai precisar deles no último dia. Vou repetir essa frase. A presciência está fundada no saber. A providência está fundada no agir. O terceiro grau é a coisa não é conhecível. Por exemplo, como o futuro. Você sabe o futuro? Não é conhecível, né? Ou, por exemplo, como o dia que Jesus vai voltar.
não é conhecível, é impossível de conhecer. Porque o ser humano é limitado? Não. Porque os sentidos são limitados? Não, porque ele falou, ninguém vai saber. Então a coisa é impossível de conhecer. Entendeu? Esse é o terceiro grau. Vamos caminhando. Santo Tomás diz assim: a presciência não implica uma realidade no sabido, mas naquele que sabe, uma vez que está ativamente no cognoscente e passivamente no cognoscido. O conhecimento é uma realidade da pessoa que está sabendo e não da pessoa, da coisa que é sabida. Então, o conhecimento é uma realidade que está em quem sabe e não naquilo que é sabido. Por exemplo, o fato de eu saber, essa caneta aqui é da Faber-Castell, o fato de eu saber que esta caneta foi construída lá na fábrica da Faber-Castell é uma realidade que está em mim. Eu sei isso. Essa caneta, ela não sabe isso. Quem sabe aonde essa caneta foi construída sou eu. É uma realidade que está em mim, ativamente. E ela só está no conhecido de maneira passiva, porque é como quem recebe o conhecimento. Entendeu? Então, o conhecimento é uma qualidade que está naquele que sabe, no sabente, no sabedor. E está passivamente, ou seja, é sofrido por aquele que é sabido. Tá bom? Vamos falar de outra maneira para a gente entender melhor. Olha, enquanto a providência se conecta com o ente de ação de forma mais concreta, ou ao menos em outra ordem de agir, pula isso que é muito difícil. Diz Agostinho: a presciência não está no seu objeto, mas no presciente. Então a presciência não está naquele que é conhecido pelo dotado da presciência, mas está no próprio presciente. Por exemplo, se Deus é presciente, então a presciência está nele e não em nós que somos conhecidos por ele. Então o fato presciência, essa capacidade de conhecer uma coisa antes que ela se dê no tempo cronológico, é uma coisa que está em quê? Naquilo que é conhecido pela pessoa que sabe de tudo? Não. Está naquele que sabe de tudo. Então, a presciência não está no seu objeto, mas está no presciente. A providência não está nas coisas que constituem o seu objeto, mas é uma razão existente no intelecto do provisor, de Santo Tomás. Então, essa questão de saber das coisas antes de elas serem é uma realidade que está dentro daquele que sabe dessas coisas e não as coisas que são sabidas por ele. No último dia, isso tudo vai ficar claro, tá bem? Mas guardem esses conceitos. Portanto, resumo, a presciência é uma realidade existente no portador e não naquele ao qual se direciona. Em outras palavras, está em quem tem presciência e não em quem sofre a presciência. Tá bem? Então, a qualidade da presciência é uma realidade, a presciência é uma realidade que está em quem tem a presciência e não em quem sofre a presciência. Ela se relaciona com o sabido a modo de conhecimento, somente. Segundo o bispo de Hipona, Santo Agostinho, o Criador conhece e sabe de todas as coisas antes que cada uma delas fossem feitas. Conhece toda a criação, inclusive os atos humanos, antes mesmo de se realizarem. Ou seja, Deus sabe de tudo antes que as coisas sejam, sabe os atos que nós vamos ter antes que eles se realizem. Isso não é presciência? Diz Agostinho isso. Agora nós vamos entender como que isso acontece. Então a gente já aprendeu o que hoje? O que é presciência, tá? Agora deixa eu pegar um resuminho para a gente partir para o próximo tema, que é se Deus tem ou não presciência. Ullmann, ele faz uma síntese, e ele diz assim, é um parágrafozinho que acho que vai clarificar. Sendo Deus onisciente, ele conhece as coisas que aconteceram, acontecem e acontecerão, e até as que nunca acontecerão, mas que poderiam dar-se se um ser humano se visse em tal ou qual situação. Trata-se dos futuros contingentes,
ou futuríveis. Quem sabe, a priori, todas as coisas, não pode, sem dúvida, ignorar entre as coisas nossa vontade, que Deus sabe, de antemão, ser causa dos nossos atos humanos. Nisso consiste a presciência sabedora do bem e do mal que praticamos. Deus conhece tudo quanto a liberdade humana de fato realiza, ou pode realizar nesta ou naquela circunstância, como também conhece o passado de cada um dos bilhões de eus livres que já viveram, existem e existirão. Para Ele, tudo é presente. Essa é uma das coisas mais maravilhosas que eu acho, sinceramente, nessa questão, mas nós vamos conhecê-la melhor, tá legal? Eu vou tentar colocar aqui para vocês essa frase, para vocês meditarem sobre isso. Mas eu vou postar esse arquivinho para vocês, tá bom? Lá no site. O nosso site já está no ar e... Vamos lá, deixa eu ver se ele vai... Ele está cortado. Não mandem mensagem agora não, porque eu vou mandar a mensagem dividida em 2 pedaços, tá legal? Então, aqui é a primeira parte. E a segunda parte... Onde terminou? Nisso consiste a presciência e a sabedoria do bem e do mal. Aqui, pronto. A segunda parte é essa aqui. Pronto. Mandei aí essa citação do Ullmann para quem quiser dar uma meditada sobre isso. Mas eu vou mandar para vocês o texto completo, tá legal? Eu vou colocar lá no site para vocês. Vamos lá, vamos continuando. Então, uma definição para a gente acabar essa primeira parte e dar uma pausa que eu dou aqui, uma respondida nas perguntas rapidinho. Definição. A presciência divina, palavra originária do termo grego prognosis, pro, antes, gnose, conhecimento, conhecimento anterior, é o quê? É o conhecimento antecipado de um fato material por um ser supratemporal. Então, se quiserem anotar essa definição muito bonita, por sinal, conhecimento antecipado de um fato material por um ser supratemporal. Conhecimento antecipado de um fato material por um ser supratemporal. Então, fechamos a primeira parte, que é o que é presciência. Agora vamos falar se Deus é presciente ou não, que é importante que ele seja, porque senão não tem problema nenhum para a gente tratar, não é? Agora eu vou dar uma lidinha aqui nas perguntas, vou dar uma subida aqui no coisa e vou ler aquelas que tiverem escrito perguntas com antecipação. Primeira pergunta. Então o alimento do apetite sensível seria a espiritualidade? Felipe, essa pergunta é meio de ontem, né? Mas tudo bem. Não, irmão, é o contrário. O apetite sensível quer o que a espiritualidade não quer. O alimento da espiritualidade é o apetite cognitivo, quando ele ilumina os afetos e os afetos se orientam para Deus. Quem quer Deus é a sua vontade, não é o seu desejo. Os apetites sensíveis querem prazer. Os apetites cognitivos e o apetite da sua vontade, da sua alma, ele quer a eternidade, quer o sumo bem. Então é exatamente o contrário disso que você falou aqui, tá bom? Então, resumindo, o livre-arbítrio fica na vontade? Sim. E também no desejo. Os dois. Fica nos seus apetites, tá bom? Só que aí qual um deles ali, eles vão duelar e vão escolher. Ou você vai agir pela vontade, ou você vai agir pelo desejo. O senhor é diácono transitório? Não, sou seminarista. E ele ainda escreveu assim, pergunta. Que mais? Pergunta aqui. Jesus poderia ter evitado a morte se Deus, porque tem presciência, porque a Trindade está unida a Cristo. Vou ler de novo. Deve ser por ter. Jesus poderia ter evitado a morte se Deus, por ter presciência,
ou por conta da profecia que não poderia ser mudada? Eu não entendi muito bem a composição da frase, mas acho que eu entendi a dúvida. A questão é que uma gota do sangue de Cristo salvaria toda a humanidade, mas Deus quis morrer por nós. Aí eu te faço uma recomendação. Coloca assim no Google: Jesus precisava ter morrido? Santo Tomás de Aquino tem uma pergunta na Suma Teológica sobre isso. Deixa eu ver se eu encontro rapidamente, que eu já mando para vocês. Vou lá. Aqui está. Então tem aqui, ó. Se Cristo deveria ter morrido na cruz, isto é uma coisa muito legal. Então, realmente foi uma boa pergunta. Então, aqui está. Entra nesse link aí e estuda. É legal, vale uma boa meditação. É muito maravilhosa essa resposta. Tá bem? Pergunta: a presciência seria o conhecimento sobre todas as possíveis escolhas que podemos fazer? Aline, inclui isso. A presciência inclui saber todas as possibilidades de futuro. É o que nós chamamos de futuros contingentes, que é o que nós vamos falar amanhã, tá bom? Então, você já captou aí, né, uma coisa bem legal, que é essa relação do tempo e das possibilidades, e também que existem possibilidades que são necessárias e outras que não são. Por exemplo, com o futuro necessário, eu vou morrer. Com o futuro contingente, eu vou ser padre. São duas coisas que podem não acontecer ou acontecer. Necessariamente eu vou morrer, mas não necessariamente eu vou ser padre. Eu simplesmente posso agora surtar, sair daqui e matar alguém. E a gente sabe que assassinato é impedimento de ordem, entendeu? Então, essas coisas são ou possíveis e contingentes, ou então são necessárias. Então, tem muito a ver com isso mesmo que você perguntou, e amanhã a gente vai falar bastante sobre isso, vai ficar bem claro. Inclusive, é meu tema predileto em toda essa discussão que nós estamos tendo. Pergunta: então, para que possamos ter uma definição exata das coisas, é preciso ter contato com elas? Bruce, sim, porque o conhecimento passa pelos sentidos. Os sentidos informam sinais que são externos para o entendimento, para o intelecto entende, compreende essas coisas e ilumina a vontade, e a vontade age. Esse é o processo do conhecimento humano. Então, o conhecimento passa pelos sentidos, tá? Essa é aí a teoria do conhecimento aristotélico tomista. Tem uma apostila? Tem. Eu não devia, mas eu vou passar para vocês. Eu vou fazer o seguinte: essa apostila, gente, elas são vendidas. Mas como elas são vendidas a preço de custo, eu vou tentar fazer um resuminho para vocês. A questão é que a única maneira de eu passar para vocês é eu mandar o PDF. Entendeu? E se eu mandar o PDF, isso que o Instituto vende, né, e que angaria fundos, vai se perder, porque o PDF rola e aí já era. Então o que eu vou fazer? Como eu não posso abrir o PDF todo, eu vou mandar pequenos resumos, que é isso que eu estou usando para dar a aula, e já vai ser boa ajuda. Não vai ser o texto completo, mas vai ser boa ajuda. E quando acabar essa pandemia, se Deus quiser, vocês podem adquirir a apostila, que é um negócio muito barato, não dá nem R$10, tá? Pergunta: Jesus poderia ter evitado a morte? Já passamos por isso. A presciência seria conhecimento? Já passamos por isso também, acho que o chat voltou. Qual a diferença? A presciência entre o conhecimento de todos e o acontecimento. A presciência, então, é o conhecimento de todos os acontecimentos dentro do tempo? Não só dentro do tempo, mas também fora deles. Como a gente vai falar sobre isso amanhã, eu não vou falar agora porque a gente vai gastar muito tempo, tá legal? Mas boa pergunta, guarda para amanhã. Depois, qual a diferença entre presciência e predestinação? Excelente pergunta do último dia. Pode guardar? Vou pedir paciência para vocês, porque como a gente tem um tempo limitado, senão não conseguimos terminar, tá legal? Mas as perguntas estão muito boas, isso é legal. Significa que vocês estão entendendo a coisa. Tá sendo a aula mais difícil até agora. Larissa, eu tento falar de uma maneira mais fácil, mas é que é metafísica. E metafísica é uma coisa que a gente não está muito acostumado. Então,
é um pouquinho mais difícil mesmo, mas eu prometo para você que no final você vai tirar alguma conclusão e vai entender, tá bom? Mais uma pergunta e aí eu vou ler essas rápidas e a gente já volta ao nosso próximo tema. Tem alguma relação entre o desenvolvimento da filosofia aristotélica e o mecanismo de Deus na teologia aplicada? Se tem, qual ou quais? Relação entre o desenvolvimento da filosofia aristotélica e o mecanismo de Deus na teologia aplicada. Ednildo, essa pergunta está meio fora do tema, então eu vou me reservar, tá legal? Qualquer coisa, se você quiser muito saber, manda ela para mim no privado lá no nosso site e me explica o que você quer dizer com o mecanismo de Deus, para eu poder te responder melhor. Deus, tendo presciência, sabe da nossa destinação. Se destinação está falando sobre céu ou inferno, sim, Deus sabe. Esse foi a maior motivação do meu dilema. Quando eu comecei a pensar sobre isso, eu falei assim, cara, eu tenho certeza que o inferno não está vazio, porque isso é um dogma. Então, o inferno não está vazio. Então, tem gente que foi para o inferno. Mas Deus sabe de todas as coisas. Então, quando Deus criou essa pessoa, nessas exatas circunstâncias que ela nasceu, no lugar, no tempo, na família, no país, com as disposições de fé e todos os ensinamentos, Ele criou ela exatamente assim e Ele sabia que ela ia para o inferno. Então Deus cria alguém para ser condenado? Isso eu surtei quando eu ouvi isso. Sério, eu entrei em uma crise. Foi por isso que eu fui para o sacrário rezar e falei, Senhor, me responde, porque eu não vou sossegar enquanto eu não conseguir aprender isso. Não vou ter paz. Porque eu sei que o Senhor ama todo mundo. Mas caramba, se o Senhor ama todo mundo, como é que o Senhor cria alguém que o Senhor sabe que vai terminar no inferno? Mesmo que o Senhor dê todas as graças possíveis. Como isso é possível? Entendeu? E eu não tinha paz. Então eu fui rezar e esse foi o motivo pelo qual eu escrevi esse trabalho, né? Eu queria uma resposta para isso. E se vocês ficam curiosos com essa questão, fiquem em paz. Sexta-feira ouviremos a resposta. Tem resposta, tá? É óbvio que tem resposta, né? Deus não é maluco. Deus de fato nos ama. Então, é óbvio que tem uma resposta e uma explicação sobre isso. Chega, né? Vamos voltar? Tem um monte de mais perguntas aqui. Deus em nossa presença sabe da destinação, sabe? Acabei de falar, né? Esse último conceito que você deu, de um conhecimento antecipado de um fato material por um ser supratemporal, é referente ao quê? Essa é a definição que eu escrevi para a presciência, tá? Não é de Santo Tomás, então tome cuidado, é minha. Então, não é tão perfeita assim como são as coisas seguras da tradição da igreja, mas eu acredito que esteja certa. Algumas pessoas deram uma analisada nesse trabalho e não a corrigiram, né? Então, eu defini presciência como conhecimento antecipado de um fato material por um ser supratemporal, tá bom? Deus nos testa jogando dados. Não! Deus não joga dados. Pare com isso. Nós não estamos à mercê da sorte ou do acaso. A providência de Deus toca toda a nossa vida. E nós vamos entender isso, tá? Essa é a resposta que eu quero dar para vocês. Nós não estamos à mercê do acaso. Nós nos relacionamos com um Deus amoroso que cuida de nós. Então, não tenham medo. Agora eu vou parar de ler, porque alguém botou aqui, pulou minha pergunta. É a última, tá bom? Porque já são 4 horas, a gente tem meia hora para terminar a questão de se Deus é presciente. E como nós, seres humanos, conhecemos essa propriedade de Deus, se não conseguimos compreender essa realidade, pois somos passíveis a E como nós, seres humanos, conhecemos essa propriedade de Deus, se não conseguimos compreender essa realidade, pois somos passíveis à presciência. Não se trata de algo que seja captado pelo nosso intelecto de forma empírica. Felipe, isso não é empírico, tá? O conhecimento de Deus nunca é empírico. Empírico é aquilo que é material, que você pode realizar num laboratório, repetir, tirar conclusões, entendeu? Uma coisa mais científica
de modo empírico, positivo. O conhecimento de Deus é analógico, é dedutivo. Quando estudamos Deus, nós fazemos uma ciência empírica. A teologia não é uma ciência empírica. E nem a filosofia é uma ciência empírica. São ciências dedutivas, tá bom? Então, nós, quando estamos falando de Deus, estamos fazendo dedução através do único método de conhecimento, que é a analogia. Outra coisa que você pode procurar aí na Suma Teológica, joga aqui na internet. Como o homem conhece Deus, Santo Tomás de Aquino, você vai cair na questão da Suma, que é se é possível conhecer Deus. Deixa eu já pegar para vocês. É estranho digitar sem um dedo. Então, se eu colocar isso na Suma Teológica, eu vou cair na internet, eu vou cair em outras questões que vão dizer se Deus existe ou não. Não é bem isso, tá? Então, pega a Suma, o PDF da Suma, que eu inclusive vou colocar para vocês lá no sistema também. E nas primeiras questões, logo na primeira parte, tem lá, se é possível conhecer Deus. E aí tem a resposta à sua pergunta. É possível conhecer Deus pela analogia e por uma ciência dedutiva, tá bom? Padre Paulo tem um vídeo sobre isso. Tem. Tá com dúvida? Escreve a dúvida, escreve do lado Padre Paulo Ricardo no Google, que provavelmente você vai achar, tá bem? Enfim, não vou ler, tem muita coisa, pulei. Vamos continuar nossa aula. Desculpa, queria responder a todo mundo, mas não tem como, nós somos 200 aqui. Senão a gente se dispersa e não termina. Já deu um descanso, né? Então, vamos voltar para a aula. Agora sabendo que é presciência, a pergunta é, Deus é presciente? Vamos lá. Pode parecer que em Deus não há ciência. São Tomás só fala isso porque ele é um baita de um filósofo, porque de maneira comum nós nunca pensaríamos isso, mas ele pensa porque ele sabe o que é ciência. Ciência não enquanto estudo científico, mas enquanto conhecimento, a capacidade de conhecer, tá? E aí ele diz assim, pode parecer que em Deus não há ciência. Basta considerar que esta é uma coisa sempre universal ou particular. E uma vez que em Deus, não há nenhum universal e nenhum particular, então em Deus não pode haver ciência. Tá bom? Travou para mim aqui, travou para vocês? Me manda um sim ou um não aí, porque... Não? Tá bom. Então São Tomás começa dizendo que pode ser que em Deus não haja ciência. Por quê? Porque a ciência é conhecer alguma coisa a partir de um universal ou de um singular. Deus não conhece as coisas a partir de singulares, particulares ou universais. Então nele não pode ter ciência. Mas ele mesmo responde a esses questionamentos. Ele fala assim, lá na Suma, na primeira parte, na questão 14, tá? Então questão 14, artigo 1 da Suma Teológica. Ciência é um certo conhecimento causado por outro, a saber, pelo conhecimento dos princípios. Então, quando eu conheço os princípios, isso se torna uma causa em mim, causa de conhecer outras coisas. Então, o conhecimento dos princípios, ele é a causa de novos conhecimentos. É como uma questão de lógica, né? Por exemplo, se você sabe que coisas redondas rolam, então, quando alguém pergunta para você, olha essa bola, posso colocar ela nessa ladeira e ela não rolar? Você não precisa fazer um experimento empírico para colocar a bola na ladeira e saber que ela vai rolar, porque você tem um conhecimento primeiro. Qual é o conhecimento? Coisas redondas, esféricas ou cilíndricas rolam. Entendeu? Então, um conhecimento anterior, o conhecimento dos princípios, ele causa outros conhecimentos. Então, essa é a questão que Santo Tomás está dizendo aqui. Ora bolas, não obstante, é claro que em Deus não há nada causado. Logo, em Deus não poderia haver ciência. Porque se alguma coisa pudesse causar Deus, então essa coisa tinha que ser o quê? Anterior a Deus. Aí Deus se tornaria o quê? Uma criatura de uma coisa que seria anterior a ele. Por definição, o que nós estamos chamando de Deus não seria Deus, mas mera criatura. E quem seria então Deus? Essa coisa que é anterior. Mas aí, se essa coisa é anterior,
eu estou chamando de Deus e eu quero aplicar isso aqui, teria que ter uma outra coisa anterior a essa. E aí você cai num circular infinito, numa espiral infinita e não chega a lugar nenhum. Então Deus necessariamente não pode ter sido causado por nada. Ele é causador de todas as coisas. Ele é causador de todas as coisas e incausado por qualquer coisa. Ele é o motor imóvel, movente de tudo. Ele move tudo, mas não é movido por nada. Ele é o motor, causa os movimentos, mas não é causado por coisa alguma que o antecede, porque Deus é eterno, nunca começou a existir. Ele existe desde toda a eternidade. Como é que você entende isso? É um mistério. Infinitos são sempre um mistério. Nós temos um conceito de infinito limitado. Quer ver, por exemplo, quantos números existem? Infinitos números, não é? Então, eu posso dizer que se eu pego o número 1, eu posso ir até o infinito. Não é isso? Então, eu tenho de 1 até infinitos números. Agora, e de 1 até 10? Quantos números existem? Infinitos números. Então, tem infinitos números entre 1 e 10. E tem infinitos números entre 1 e a infinitude. Ué, mas o que é maior? Os infinitos números que cabem de 1 a 10 ou os infinitos números que cabem de 1 até o infinito? Qual infinito é maior? Tem uma resposta muito maravilhosa que diz assim: alguns infinitos são maiores que outros. Pois é, eis a limitação da nossa inteligência. Isso é muito maravilhoso. Deus é como os átomos. Não sei o que você quer dizer com isso. Quer dizer que é infinito? Mas não é bem um bom exemplo, tá? Primeiro porque os átomos são materiais e Deus é imaterial. Somente é material na pessoa de Jesus. E depois porque a infinitude de Deus é singular. Ele é infinito, mas ele é um só. Ele não é infinito porque ele é muita coisa, mas é porque ele é um infinito. Deus, ele é imenso, eterno e infinito. E essas três coisas são diferentes. A gente pensa, Deus é imenso, eterno, infinito. Pensa que é a mesma coisa? Não é. Quando eu estou falando de eternidade, estou falando em relação a tempo. Quando eu estou falando de imensidão, estou falando em relação a espaço. Quando eu falo de infinito, estou falando em relação à qualidade. Então são coisas distintas. Então, cuidado com esse negócio dos átomos, tá bom? Eu entendi, é bonito de pensar, mas não é um exemplo muito apropriado, tá bem? Então vamos continuando. Então, não obstante, é claro que em Deus não há nada causado, né? Porque nada pode causar Deus. O que existe de maneira dividida, o pessoal está dizendo que gosta dessas coisas, né? Amanhã é melhor ainda. Nossa, amanhã é muito bom. Eu gosto muito do tema de amanhã. Fala do tempo, da criação, da eternidade, de Deus, tempo dos homens. É maravilhoso. O que existe de maneira dividida e multiplicada nas criaturas, também existe em Deus. Só que em Deus existe como? Com uma simplicidade e uma unidade. Foi bom que você botou o exemplo dos átomos. Ah, porque os átomos sempre existiram? Não, Paulo, os átomos não sempre existiram. Os átomos são materiais. A matéria começou a existir em um singular momento da história da humanidade. Os cientistas dizem que toda a matéria começou ali a se formar da maneira como nós conhecemos após o Big Bang. Mas o Big Bang é a expansão de uma matéria condensada. Logo, aquela matéria existia. Mas e antes dela? Como ela passou a existir? Foi no ato criador. Então, os átomos não sempre existiram. Os átomos são matéria. E a matéria, ela passou a existir porque ela é criatura, como nós. Nós somos seres eviternos. Nós começamos a existir em um determinado momento e vamos viver por toda a eternidade. Entendeu? Então, a eternidade é tudo que existe desde sempre. Nunca começou a existir, assim é Deus. A eviternidade é aquilo que começou e não vai terminar. Tá? E as outras coisas que são mortais e limitadas e finitas são aquelas que começaram a existir e vão terminar de existir, vão acabar. Tá bom? Então, vamos continuando. Então, a distinção... Olha, Deus então conhece por um conhecimento puro e simples. O que isso quer dizer? Quer dizer que o conhecimento que Deus tem não é igual ao nosso. O nosso conhecimento é complexo, ele é racional, a gente raciocina. Eu penso assim, se eu tenho A
então eu tenho B. Se eu tenho B, então eu tenho C. Logo, se eu tenho A, então eu tenho C. Isso é um raciocínio. Eu vou falando isso, então isso, isso, então isso, logo isso, então isso. Puf. Isso é um raciocínio. Eu vou fazendo a coisa de maneira cronológica, uma coisa depois da outra, compondo com premissas para chegar a uma conclusão. Premissa, premissa, conclusão. Deus não conhece assim. Deus conhece de forma intuitiva. Ele conhece de maneira simples e direta, tá? Então o conhecimento de Deus é simples, é intuitivo, é uno. Ele não raciocina. A gente vai entender melhor isso e quem está fazendo angelologia e demonologia com Cinelli vai entender melhor ainda, né? Porque ele fala sobre como os anjos conhecem, sendo criaturas imateriais, que é mais ou menos aí nessa ordem. Vamos lá. Há uma distinção entre os seres que são dotados de conhecimento e os que não são. Então, existe uma distinção, uma graduação de ser. Os seres que conhecem e os seres que conhecem menos ou que não conhecem. Então, o que eu quero dizer com isso? Que eu, por exemplo, sou mais importante do que esta caneca. Porque essa caneca não conhece nada. Ela não tem alma racional. Então, eu posso conhecer através dos meus sentidos, através da minha inteligência. Então, o que eu quero dizer de maneira mais prática? Que os seres que conhecem de maneira intuitiva e sensível são menos perfeitos que os seres que conhecem de maneira intuitiva, sensível e racional, que somos nós. Então, nós temos uma graduação aqui. Então, as almas maiores são as almas que conhecem e as almas menores são as que não conhecem. Tá bom? Então, vamos lá. Tem somente a sua forma própria. Olha isso é legal, preste atenção nisso aqui. Tem somente a sua forma própria, ao passo que a aqueles é natural poderem conter em si a forma de outro ser, pois a espécie do objeto conhecido está no conhecente. Isso é sensacional. Isso aqui Santo Tomás está explicando um pensamento de Aristóteles. Aristóteles dizia assim, a alma é, em certo sentido, todas as coisas. Por quê? Porque quando nós conhecemos, nós estamos abstraindo a forma substancial do objeto conhecido. Lembra que nós falamos de matéria e forma, substância e acidente, atipotência no primeiro dia e que eu falei que era importante? Vai lembrando disso para você aplicar. Quando eu vou conhecer uma coisa, o que acontece? Por exemplo, eu vou conhecer esta caneca aqui, muito bonita, que eu ganhei de presente. Quando eu vou conhecê-la, os meus sentidos vão apreender todas as circunstâncias sensíveis dela. Por exemplo, eu vejo que ela tem cores variadas, ela é branca, preta por dentro, branca por fora, tem uns desenhos. Eu vejo mais ou menos o tamanho dela, tem aqui uns 10 centímetros, entendeu? Eu vejo que ela pode mudar de temperatura, ela agora está gelada porque tem água gelada. Se eu ponho um café quente, então ela fica quente. Eu vejo mais ou menos o peso dela e essas coisas são próprias desse objeto. E quando os meus sentidos captam isso, eles informam isso à minha inteligência. A minha inteligência, então, conhece essa realidade, que é um particular, é uma caneca em específico, é essa caneca aqui. E eu conheço pelo particular os universais, porque acontece uma coisa chamada abstração. A abstração não tem nada a ver com abstrai, tem nada a ver com isso não. A abstração aristotélica é que eu vou então abstrair a forma substancial, a substância, a essência dessa caneca e ela vai fazer parte de mim agora. Então a forma que faz essa caneca ser caneca, a substância que faz essa caneca ser caneca, ela agora está dentro de mim. De que maneira? Material? Não. De maneira intelectual. Não a matéria, somente a forma. Então, o ser de caneca, que está misturado aqui, complexo, com esta forma, juntando matéria e forma, faz ela ser caneca. Ele vem para mim. Só que não vem as duas coisas, não vem matéria e forma. Então eu não viro de fato uma caneca que pode botar café dentro de mim. Mas a forma de caneca, a substância de caneca, entrou em mim através da minha inteligência. E o nome disso é abstração, é o processo do conhecimento humano. O que isso faz acontecer? Faz que, quando eu vejo essa caneca aqui, eu sei ver várias outras. Por exemplo, vou pegar uma outra aqui. Peraí. Ela está aqui por providência. Vejam. Eu tenho aqui uma caneca à la Bento XVI. Quando eu vejo esta caneca aqui,
e eu vejo essa caneca aqui, elas são completamente diferentes. Uma é pequena, a outra é grande, uma é de cerâmica, a outra é de vidro, uma é colorida, a outra é transparente, uma é leve, a outra é pesada. Uma é feita para um tipo de bebida, outra é feita para outro tipo de bebida. São totalmente diferentes. Mas o fato de eu ver essa caneca, e eu sei agora, eu conheço caneca. Eu não conheço essa caneca. Eu conheço caneca. O que isso faz? Faz que quando eu veja esta aqui, eu não preciso que ninguém me explique o que é. Eu sei que isso aqui é uma caneca. Por quê? Porque eu não conheci uma coisa singular somente. A partir deste particular, eu conheci a essência de caneca, essa canequicidade, entendeu? Que ela tem, que faz ela ser caneca. E agora eu consigo aplicar isso a outros objetos e distinguir se aquela matéria e aqueles acidentes são de uma forma. Qual forma? A forma caneca. Tá bom? Então o que isso quer dizer? Isso quer dizer que quando eu conheço as coisas, essas essências, elas fazem parte de mim de maneira intelectual e a alma, então, se torna como elas. Por isso Aristóteles diz que a alma é, em certo sentido, todas as coisas. Logo, as almas que conhecem mais coisas são maiores em qualidade. Elas são mais expandidas, são mais perfeitas. Por quê? Tem mais ato. Olha, eu posso conhecer, por exemplo, vocês podem conhecer isso que está aqui na minha mão agora. Está aqui na minha mão. Vocês podem conhecer isso aqui. Vocês têm essa potência de conhecer. Quando eu revelo para vocês o que está na minha mão, que é uma relíquia do Beato Tomás Maria Fusco, agora vocês conheceram isso em ato. Então essa perfeição foi recebida, foi atualizada. O que era só uma capacidade de receber uma perfeição se tornou uma perfeição. Vocês agora conheceram isso. Logo, as almas que conhecem mais são mais perfeitas. Então existe uma graduação na ordem dos seres, e o ser que mais conhece é o ser que é mais perfeito. E como é que eu conheço o que limita as formas? O que limita as essências? Não são os acidentes? Ora bolas, o acidente não está onde? Na matéria? Deus não tem matéria. É um ser perfeitíssimo, sumamente perfeito, sumamente material. Logo, se Deus é sumamente perfeito, isso quer dizer que necessariamente ele conhece perfeitamente todas as coisas. As que são em ato e as que são em potência. Ou seja, Deus tem presciência. Difícil? Pra caramba, não é? É muito difícil, mas é maravilhoso. Depois você pega esse pedaço e escuta de novo. Mas olha, vou só ler para poder dar as definições e facilitar o entendimento. Então olha só o que São Tomás vai dizendo. Quanto mais imateriais são as formas, mais elas se aproximam de uma certa infinidade. É por isso que os anjos são mais perfeitos que os homens, por exemplo. É justamente a imaterialidade do ser que o faz capaz de conhecer. Nós não somos capazes de conhecer porque nós temos cérebro. Nós somos capazes de conhecer porque nós temos alma racional. Ou a capacidade de conhecimento não está na matéria, no cerebelo, na massa cinzenta. Ela está na nossa alma, na nossa capacidade de conhecer, na nossa razão, na nossa alma espiritual. Então, quanto mais imaterial, ou seja, quanto menos matéria tem, maior e mais perfeito é a capacidade de conhecer. Ora, se Deus é sumamente imaterial, consequentemente é dotado da excelência do conhecimento. Deste modo, parece que Deus é dotado de ciência no seu mais perfeito estado. Então Deus tem a ciência total, presciência, ciência, toda ela. Tá bom? Gente, tô vendo que tem um monte de comentário aqui. Não, então, vocês entenderam? Ou só vocês entenderam que tem água na caneca? Porque a nossa aula tá acabando, faltam 10 minutos.
Sim, essa aula é muito filosófica, isso é metafísica, não é fácil, mas, gente, é muito legal. Porque se vocês entenderem isso, sabe o que vocês vão entender? Vocês vão entender, por exemplo, por que não existe ideologia de gênero. Vocês vão entender por que a Eucaristia é de fato Jesus Cristo. Vocês vão entender por que Deus perdoa seus pecados. Vocês vão entender por que você é perdoado na confissão. Vocês vão entender por que você não pode abortar alguém. Vocês vão entender por que a vida é um dom precioso. A gente tem um monte de coisa que está enfiada debaixo desse manto. Eu sei que agora parece muito difícil correlacionar tudo isso, mas acredite, é tudo relacionado. E é uma alegria poder saber dessas coisas. Então, tentem aderir e deixar esse conhecimento entrar, vejam as aulas de novo, lê o texto que eu vou mandar para vocês, entendeu? Faz essas coisas e vocês vão ver que vale a pena, tá? Só de você poder entender isso e olhar para a Eucaristia e falar assim, eu creio na forma substancial de Cristo que existe escondida debaixo da matéria do trigo. Você vai olhar para o trigo e falar, eu vejo o pão, eu vejo o trigo, mas isso é um conhecimento de segundo grau. Primeiro e segundo. Primeiro porque supera os meus sentidos, que só podem ver pão, mas está ali no meu conhecimento intelectual. Eu vejo o pão, mas eu abstraio Cristo. Aí você vai entender a grandiosidade da adoração ao Santíssimo Sacramento. Porque você fala, quando eu adoro, eu medito sobre essa realidade. Então, quanto mais eu medito sobre Jesus Eucarístico, mais eu conheço a substância. E lembra do que acontece quando você conhece? A abstração. Você conhecendo mais a substância divina, ela entra em você e você vai se tornando Cristo. Outro Cristo. Ou como dizia São José Maria, ipse Christus. A meditação me conforma àquela realidade. Então, quanto mais eu conheço Deus, mais eu me torno Cristo. Isso é muito maravilhoso. Eu sei que parece que esse conhecimento é totalmente abstrato, especulativo. É especulativo, mas não é abstrato. Ele é vivencial. Se você entende esse negócio, a fé, ela ganha outro sabor. Parece que o véu da ignorância vai caindo e você vai olhar para, por exemplo, as virtudes, a caridade, o ato de fé, a humildade, a Eucaristia, o sacrifício da missa, a confissão, de uma maneira completamente diferente. Isso é muito maravilhoso, porque gera em nós santidade, amor a Deus. Você não vai mais amar por sentimento somente, mas o teu sentimento vai estar fincado na verdade, e aí nasce o amor verdadeiro. Então, não desistam de entender essas coisas, tá bem? Elas são importantes, acreditem. Elas dão uma matéria substancial para a fé de vocês, para a minha fé, e vai valer a pena, tá bom? Terminamos por hoje. Deixa eu dar uma lidinha aqui, que tem 1 milhão de coisas. Gostei desse comentário aqui. Sim, tem água na caneca, a aula é muito difícil, mas Deus é tudo. Muito bom, muito bom. Pergunta, as aulas estarão disponíveis só até sexta? Queria reassistir tudo junto na sexta. Rafa Batista. Rafa, as aulas vão ficar gratuitamente disponíveis até sexta-feira. Depois disso, a gente vai vender esse material, que esse dinheiro que a gente vai arrecadar ajuda o seminário, né? Então, gratuitamente, você pode assistir até de sexta-feira. Depois, se você quiser o arquivo, a gente vai disponibilizar o arquivo em HD para vocês poderem assistir quantas vezes quiserem, estudar, mandar para as pessoas que vocês acham que isso vai ajudar, mas aí eles vão ser vendidos, tá legal? Então, assim, quer assistir gratuitamente? Até sexta. Depois você pode comprar esse curso. Mas é tudo muito baratinho, tá bom? Os valores são acessíveis, é para evangelizar não só vocês, mas também continuar evangelizando, de maneira a ajudar a levantar recursos para o seminário. Então, não vai ser nada caro, vai ser um valorzinho barato para que todo mundo possa adquirir e também que a gente consiga arrecadar fundos para manter o curso de férias, né? Porque tudo isso é caro. A gente tem que pagar servidor, host, plataformas, entendeu? Impressão de apostilas e um monte de coisa e a gente precisa manter isso e também ajudar o seminário. Então é para isso que a gente vai vender, tá legal?
Tem que sair da caverna, como dizia Platão, é justo. As aulas estarão disponíveis assim, já falei. Você não está mandando os conteúdos, não? Então, não estava porque até ontem o site não estava no ar, né? Mas hoje ele já está redondo, está funcionando. Só que como eu tive um acidente aqui com o meu dedinho, eu acabei me atrasando aqui para fazer as coisas. Mas hoje eu vou postar todo o material legal para vocês poderem acompanhar lá na nossa plataforma. Não consigo entrar no site. Regimara, eu não sei se você já fez sua inscrição, mas faz lá. O site não estava funcionando, mas agora tá. Então você vai conseguir entrar, tá bom? Para ter acesso ao conteúdo, eu preciso que seja por lá, porque é uma maneira de estruturar o curso e de manter a gente protegido, tá bom? De vazar as coisas e tudo mais. Então faz o registro lá, só fazer a inscrição é fácil, não é difícil não. É que não estava funcionando. Agora que está funcionando, você vai conseguir fazer legal. Enfim, tem um monte de pergunta aqui. O conhecimento é algo que nós guardamos para sempre? Tudo aquilo que foi conhecido por nós permanecerá mesmo até a morte? Não e sim. Não, porque o conhecimento, enquanto memória, é algo material e a matéria se perde na morte. Mas, contudo, após a morte, nós somos unidos a Deus. Se a gente for para o céu, né? Se Deus quiser. Leva-nos, Senhor. Nós vamos para o céu. E aí no céu nós vamos ter o nosso intelecto unido à realidade divina. E nós não vamos conhecer mais as coisas ao modo humano material, mas ao modo divino, imaterial. Então nós não vamos só lembrar de tudo isso. Nós vamos conhecer à perfeição tudo isso e muito mais. Tudo que nós vivemos e que Deus quiser nos revelar, nós vamos conhecer de modo perfeito. Então o nosso conhecimento vai ser elevado à perfeição divina, claro, com a limitação da nossa própria natureza, quando nós formos para o céu. Não entendi agora, pois se ciência é conhecer a partir de e que Deus não há nada causado, agora não entendi. É a Valessa. Valessa, lembra do link que eu mandei aqui da Suma Teológica de como conhecer a Deus por analogia? Lê lá, vai te ajudar, tá bom? Se você não entender tudo no último dia, faça um pedido para vocês. No último dia, o que vocês não entenderem, me mandem perguntas lá no sistema do site, porque aí a pergunta fica para mim e eu posso responder vocês para não deixar ninguém sem resposta. Tá legal? Terminando aqui. A meditação me conforma àquela realidade. Nunca tinha visto isso na perspectiva metafísica. Um ato de fé agora. Graças a Deus, Luiz. Deus seja louvado por causa disso. Ele tem um nome, tá? O nome disso é gerar o verbo interior. Na teologia cética e mística, disse que essa contemplação que me conforma à realidade conhecida é gerar o verbo interior. Isso é muito bonito, né? Na linguagem espiritual, ato de fé exercido. Santo Tomás de Aquino levou 8 anos para escrever essa Suma. Ele era muito cabeça mesmo. Realmente a Suma é um milagre. Para você ter uma noção, ele escreveu em 8 anos. Eu estou fazendo um projeto com alguns amigos, a gente lê um artigo da Suma por dia. Lendo um artigo da Suma por dia, nós vamos levar 7 anos e 3 meses para ler a Suma inteira. E Santo Tomás não fez só isso da vida, né? Ele escreveu mais um monte de livros. É verdadeiramente um milagre a inteligência desse homem. Gente, fechamos? Sim, a venda vai ser pela internet por causa da quarentena, tá bom? Como assistir às aulas passadas? Por qual link? Aqui mesmo, Thaís, nesse mesmo link, se você entrar na opção vídeos, você vai ver que você está no Twitch, né? Na opção vídeos, tem os vídeos dessa sala. Nós estamos na sala ITA de Joseph 1. Então, nessa sala, tem todas as aulas dadas na sala 1, que são as aulas dessa matéria e de mais 2 matérias. Então, clica na opção vídeos, você vai ver lá todas elas, aula 1, aula 2, aula 3, tá bom? Enfim, chega, é muita coisa, eu não consigo dar conta, é muita coisa. O meu Instagram é esse que eu postei aí para vocês agora, Leandro Rego, com 2 O's no final. Inclusive lá no meu Instagram, gente, a gente pode continuar interagindo por lá, porque o curso de férias vai acabar, mas eu faço a formação todos os dias no meu Instagram. Tá? Todos os dias, às 5 horas da tarde, nós temos um curso sobre o caminho da santidade, o caminho da vida espiritual. E
depois a gente reza o Santo Rosário das Cláusulas, todos os dias. Então quem quiser, entra aí no meu Instagram, que eu coloquei aí, Leandro Rego com 2 Os, e lá tem um monte de aulas passadas. Você tem mais 70 vídeos publicados lá, e o título dos vídeos, né, tem lá os temas. Então você pode ver lá no meu Instagram, no IGTV, ou então no YouTube também, que tem o canal lá, chama Fraternidade da Imaculada. O link está lá no meu Instagram também, tá bom? Para continuar aí os estudos para quem quiser. Vamos rezar e a gente finaliza o dia de hoje. E amanhã falamos sobre o tempo, tá bom? Então vamos rezar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, nós vos agradecemos por todos os vossos inúmeros benefícios. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, rogai por nós. Santa Maria Madalena, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, ficamos então por aqui hoje. Quem vai fazer Teologia da Perfeição Cristã, nos vemos daqui a pouco, aqui no mesmo link. Tá bom? Até às 5. Deus abençoe. E não esqueçam, por favor, de preencher a lista de chamada, tá bom? Que está nesse link aqui que eu mandei de novo. Pronto, botei de novo aí. Deus abençoe. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Um abraço. Salve Maria.